Estou ajustando aqui as coisas e seria bom saber como é que está meu áudio e meu vídeo aí para vocês. Hoje eu estou querendo dar continuidade ao capítulo 1 do meu livro e olhando aqui, eu abri exatamente numa parte em que nós fazemos uma observação a respeito do tolerar. Muitas das nossas transformações não acontecem porque nós toleramos demais aquilo que já é, aquilo que está, aquilo que nós chamamos de o nosso status quo. Quando nós falamos a respeito de mudança, é interessante perceber o valor, inclusive, do incômodo. Muitas pessoas são motivadas à mudança a partir do incômodo. Algo lhes causa uma certa sensação de dor, um desconforto, e é isso que faz com que essas pessoas possam se movimentar, elas funcionam dessa forma. Em PNL nós dizemos que o seu metaprograma é de fugir, afastar-se do negativo. Então, diante de algo que as incomoda, diante de algo que lhes causa dor, elas se movimentam. Para pessoas assim, a ideia de ficar tolerando pode ser totalmente contraproducente num processo de transformação. Muito se fala a respeito de sair da zona de conforto, não é? A gente sempre ouve muito a respeito. Saia da zona de conforto, você precisa deixar a zona de conforto. A zona de conforto é uma coisa ruim, que te aprisiona, que impede você de crescer, etc, etc, etc. Mas parem para pensar que para algumas pessoas a zona de conforto não vai ser exatamente uma zona de conforto, mas a zona da menor dor. Então, existe algo que me incomoda, existe algo que me causa uma sensação de carência, de limitação, de desconforto, mas é confortável para mim permanecer aqui, porque a minha ideia é de que o incômodo não foi ainda o suficiente para que eu me movimente e faça algo no sentido de buscar outra alternativa, outra realidade. O incômodo ainda não foi o bastante para eu dizer isso aqui não é mais seguro e eu vou procurar algo que seja mais seguro. O incômodo não foi o bastante porque eu sou capaz de tolerar. Eu tolero. Nós toleramos, por exemplo, uma relação com uma pessoa durante anos que está causando a sensação de desconforto, de angústia, de desamor. Você se sente pouco importante ao lado dessa pessoa, você se sente mal, essa pessoa pode desenvolver com você um relacionamento abusivo, mas você diz assim, eu tolero. Não foi ainda o suficiente, não foi ainda o bastante. Não foi ainda algo que possa me dizer, sou capaz de sair daqui e viver uma realidade melhor. Você está diante de uma circunstância sociopolítica em que, de alguma maneira, vilipendiam pessoas que você ama ou você mesmo, ou você mesma. De tal forma, subtraem seus direitos, agridem aquilo que para você é essencial, mas você vai dizendo, não, eu sou capaz de tolerar isso. Existem outras coisas que poderiam ser piores do que essa. Por isso eu permaneço, por isso eu fico. Numa exemplificação muito boba, você tem uma dorzinha de dente e você diz, ainda não está doendo o suficiente. Eu vou tolerando, eu posso aguentar, eu posso resistir. E aí, em quaisquer desses contextos, as coisas simplesmente vão sendo toleradas, embora não sejam confortáveis. Aqui eu estou trazendo a problematização da ideia da zona de conforto, porque sempre que se pensa em zona de conforto, se pensa naquela situação de que maravilha, é tudo tão gostoso, é tudo tão bom. Nem sempre a zona de conforto é essa coisa tão banheira morna, sabe? Banheira de água morna, rede na varanda, caminha confortável. Não, às vezes a zona de conforto está cheia de dores, mas você colocou na sua mente que você tem condição de tolerar.
Eu gosto de chamar, no meu livro, essas experiências de ir deixando, de as nossas tolerâncias. E eu faço até um inventáriozinho no livro para que você comece a listar quais são as minhas tolerâncias. Quais são as coisas que eu vou deixando porque eu posso aguentar. Traga para o seu próprio automóvel. Aí você diz assim, eu tenho um carro e meu carro está com um barulho estranho, mas ainda não parou no meio da rua, ainda não me deixou em situação difícil. Então eu vou tolerando, eu vou deixando. E não pensem que eu também não me vi em situações, ou às vezes não me vejo em situações parecidas, porque são tantas as tolerâncias na nossa vida que a gente não vai, num passe de mágica, num estalar de dedos, resolver todas. Mas observe que algumas podem ser essenciais. E elas se configuram numa zona de conforto onde há dores, onde há dificuldades, mas que você se colocou na posição de ser aquele que aguenta. E você confundiu, por exemplo, com a ideia de resiliência com a ideia de inação. Né? Então eu sou tão resiliente, eu aprendo com as dificuldades, eu gosto de ter as dificuldades e aprender com elas, e aí está um perigo da ressignificação. Nesse momento, a sua ressignificação desse processo, em vez de trazer um benefício para você, lhe acomoda e impede o seu processo de transformação. Então eu ressignifico essa dor como algo tranquilo, que me traz aprendizado, que me traz, de certo modo, algum crescimento, e eu não preciso fazer nada em relação a isso. Eu vou deixando. No próprio livro, eu trago uma metáfora que eu gosto muito de contar em aulas e palestras, que fala sobre um homem que dirigia o seu carro numa estrada deserta e em dado momento ele percebe que o combustível está quase acabando. Vem comigo, se você já escutou essa história, escuta ela de novo nesse novo contexto e para pensar se ela faz sentido na sua vida. Então esse homem para num posto de gasolina, sai do seu carro e percebe, é um lugar muito ermo, muito deserto, só havia aquele posto de gasolina em quilômetros e quilômetros de estrada. Ele vai caminhando até a sede e olha que o frentista, o dono do posto, é um senhor que tem barbas brancas, ele está lendo um jornal e ele está sentado numa cadeira de balanço, lendo o seu jornalzinho. E aquela poeira, aquele lugar estranho, deserto assim. E ao lado da cadeira de balanço, onde esse senhor está sentado, há um cachorro. E esse cachorro está uivando. Parece que esse cachorro sente muita dor. Ele está ali uivando. Aí o dono do carro diz, o senhor pode abastecer meu carro? Ele, claro, guarda o jornal e vai abastecer o carro. E o cachorro lá, uivando, deitadinho assim do lado da cadeira de balanço. Então o senhor começa a abastecer o carro e o dono do carro diz, por favor, me tire uma dúvida, o que acontece com o seu cão? Ele está, desde que eu cheguei, ele está ali uivando. O que é que está acontecendo? E aí o senhor diz assim, é porque ele está deitado sobre a tábua. E o homem diz, mas e daí? Ele está deitado sobre a tábua, e daí? Bom, ele está deitado sobre a tábua e a tábua tem um prego. E o homem se assombra e diz, puxa, mas e por que ele não sai de cima do prego? E aí, o senhor que estava abastecendo, para de abastecer o carro, olha no fundo dos olhos dele e diz assim, ele não sai de cima do prego porque a dor, o incômodo causado pelo prego é suficiente apenas para que ele se queixe, para que ele uive, para que ele fique gemendo, mas ainda não foi o suficiente para que ele encontre o impulso de sair daquela situação. Ele joga a sua energia para queixar-se, mas não joga a sua energia para deixar aquela experiência dolorosa. Portanto, e até eu pergunto para vocês conhecem gente que está em cima do prego? Que tem energia só para reclamar, para queixar-se, mas não tem a energia para fazer o processo de mudança acontecer? Quando eu vejo a zona de conforto, eu também vejo a posição de alguém que tem o incômodo e vai tolerando. E essas tolerâncias, elas vão fazendo com que essa pessoa se acostume com aquilo e vão deixando. Quando vão perceber que é necessário fazer, de fato, alguma diferença, já é tarde demais.
quando percebem que algo precisa ser feito, talvez já seja impossível de resolver. Vemos isso em situações no micro, no indivíduo, vemos isso nas situações familiares e vemos isso nas situações de nações, de humanidade. Então, há muitas situações que hoje, uma pandemia como essa de coronavírus, ela nos mostra o quanto que por muito tempo a gente tolerou, até que chegou um momento em que a experiência do agora dá um chacoalhão em cada um de nós e diz: não é mais possível tolerar. É importante arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Quer ver algo? A desigualdade social, por exemplo. Tolerou-se a ideia de que pessoas vivem do nosso lado com o mínimo de condições para poderem sobreviver. Tolerou-se a realidade de que pessoas não têm o direito a um sistema de saúde que, embora seja muito importante, o SUS, que eu aplaudo, mas ainda assim ele não consegue atender de forma adequada aos brasileiros de todos os pontos, né? Ele ainda é desigual em alguns lugares, em algumas regiões, ele ainda não tem condição de abraçar a toda a população da forma que é devida, fazendo com que muitas pessoas estejam dias em filas para conseguir o direito a ter um exame e a um tratamento, enfim. Quando nós observamos situações que dão chacoalhões em nós, nesse momento nós podemos deixar uma ficha cair que é: puxa, eu não devia ter tolerado tanto. A dor que eu sentia lá atrás, que era pequena, poderia já servir de alerta para que eu fizesse algum movimento no sentido de, mais tarde, eu não passar pelas mesmas dificuldades. Lembrar disso para a gente é lembrar de uma frase do grande escritor alemão Goethe, e ele dizia numa frase de 3 palavrinhas: tolerar é ofender. O que ele quer dizer, ou pelo menos é como eu interpreto essa frase de Goethe, é de que nem sempre tolerar é uma coisa boa. No mapa de realidade, ou no modelo de pensamento da tolerância, no sentido de respeito ao outro que pensa diferente, no sentido de privilegiar a expressão da integridade, da legitimidade, da autenticidade do outro, aprender com aquilo que a princípio é estranho para nós, permitir que o estranho conviva com aquilo que é para mim familiar. Tudo isso que tem a ver com esse lado da visão da palavra tolerância é fantástico. Esse é o lado da dimensão positiva do tolerar. Por outro lado, trazendo para nós aqui, quando falamos sobre tolerar indistintamente realidades negativas, tolerar é ofender. Aqui, a ideia de tolerância traz para nós uma ideia de algo que eu vou deixando, algo que eu vou permitindo e não faço nada para mudar. E neste caso a tolerância é muito negativa. Até mesmo na outra interpretação da palavra tolerância, quando eu estou falando sobre o diferente, tolerar traz um viés de entendimento que beira o eu tolero porque eu sou mais forte, poderoso, paciente do que esse outro reles, que eu simplesmente digo: eu permito que você exista. Também aqui há um caráter bastante negativo, né, da expressão tolerar. Então, muito cuidado com aquilo que nós estamos tolerando, muito cuidado com aquilo que nós dizemos, né, a respeito de tolerância, porque isso tudo vai fazer diferença. Às vezes, uma mudança no nosso pensamento em relação ao significado das coisas significa ação ou falta de ação na vida prática. Querem ver uma coisa? Há algum tempo atrás, talvez uns 10 anos ou mais, eu sempre, quando falava de questões de problemas de etnia, eu me utilizava da expressão os escravos. Até que em um dado momento eu assisti a uma entrevista que me impactou muito com a líder e ativista negra e uma pessoa
de uma experiência de vida, de um conhecimento, de uma inteligência brilhante que é Makota Valdina. E essa mulher espetacular, ao receber de uma entrevistadora a colocação assim: Makota Valdina, me diga, quer dizer que você é uma pessoa que tem na sua família escravos? Você realmente veio descendente, você é descendente de escravos e tal? E ela falou: não, eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas, de seres humanos que foram escravizados. Ouvir aquilo, sabe, mudou algo dentro do meu mapa de realidade. Não são os escravos, são seres humanos que foram escravizados. É outra história. Dizer que alguém foi escravo ou dizer que alguém é escravo significa algo que tem a ver com a identidade dessa pessoa. Ser escravo não é algo da identidade. Essa pessoa nasceu livre, essa pessoa tem o direito de ser quem ela é, mas ela foi escravizada. E isso muda tudo. Por isso que em programação neurolinguística nós temos uma atenção muito forte com aquilo que são as palavras e o nosso entendimento. Porque a partir da maneira como nós construímos uma realidade dentro da nossa mente, nós também construímos uma realidade na vida prática. Portanto, quando nós falamos de zona de conforto, sobre sair de uma zona de conforto, para pensar. Será que essa zona de conforto é só uma coisa prazerosa? Ou a zona de conforto que me impede de viver uma transformação pode ser algo, inclusive, que tem algumas dores, mas são dores conhecidas com as quais eu já me acostumei. E por ter me acostumado, eu fico em cima do prego, apenas com energia para lamentar, para me queixar, para gemer, mas não tenho energia para sair dali. Quanto mais nós tivermos força, ânimo e disposição para deixar a zona de conforto e caminhar para uma zona de expansão, quando isso for algo bastante legítimo em nós, porque também não vamos fazer algo intempestivamente, algo que a gente não dá conta, é importante dar conta daquilo, sentir em si, se você já tem a possibilidade de dar conta. Gosto muito da ideia de experimentar, testar, né? A programação neurolinguística sugere teste, opere, teste, sinta, receba o feedback desse novo movimento que você fez e veja o que é que isso traz para você. Faça pequenas experiências e veja se você dá conta. Faça experiências no sentido de: e se não for assim? E se eu puder pensar que existe alguma coisa melhor para mim, para os meus, para o mundo? Deixa eu experimentar. Faça experiências que podem ser decisivas num processo de transformação consciente. Gente, esse foi nosso papinho de início de dia. Espero que vocês tenham gostado. Sempre às 8 da manhã vou estar aqui dando uma palavrinha para vocês, uns 15, 20 minutinhos.